abençoados, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Na Mesa Podcast. Hoje nós estamos com uma convidada muito especial para falar de um tema muito importante que eu tenho certeza. Já pode ficar aí sentadinho onde você está, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo vai falar muito ao seu coração, um tema muito importante, que todo mundo deve internalizar isso, deve praticar, muito além de internalizar, é praticar. Vocês vão entender do que eu estou falando, que eu estou aqui hoje com a nossa irmã Ildete Lemos, ela que é esposa do pastor Elias, ela que é líder do Ministério de Intercessão da Igreja Batista da Lagoinha aqui de Passos. Ela é mãe de 5 filhas, tudo mulher, gente, ali na casa dela. Nós estamos aqui com a Ildete, seja bem-vinda, Ildete, é uma honra, um prazer dividir essa mesa aqui com você. Muito obrigada, Emily. Para mim é um prazer imenso, né? Prazer é todo meu estar aqui com vocês. É uma alegria conhecer tudo aqui de vocês, né? O que Deus tem feito na vida de vocês. É um prazer estar aqui. Amém, glória a Deus. Ildete, a gente costuma começar, na verdade, né, perguntando assim sobre como começou toda essa sua caminhada com Jesus. Você que é uma mulher de oração e nós vamos falar aqui hoje do poder da intercessão, né? Isso que deve ser uma prática para todo mundo, mas eu vou deixar a Ildete falar que ela que é especialista nisso, né? Mas eu queria começar assim, você veio de berço cristão ou você não veio de berço cristão, mas como começa a sua caminhada com o Senhor? Conta pra gente um pouquinho. Sim, sim, Emily. É, minha história é longa, muito longa a minha história. Não nasci num berço evangélico, né? Eu nasci num lar que não era evangélico, não conhecia nada de Bíblia, tinha a Bíblia em casa, mas não conhecia nada. Eu vim de uma família muito simples e uma família de 10 irmãos, né, meus pais, pessoas muito simples. E, e um belo dia eu conheci a verdade através de uma irmã minha, né, de sangue, uma irmã minha que veio para Belo Horizonte. Nasci bem distante, né, de Belo Horizonte. E a minha irmã conheceu Jesus e levou a palavra, levou a semente num numa terra que estava sendo preparada. Amém. Essa semente veio germinando e aí até que não recebi Jesus quando conheci, ouvi a palavra, levou alguns anos, e mas ouvi a palavra e guardei no coração, até que um dia eu tomei a decisão, né, de servir a Cristo e, né, isso depois já de casada. Ah, então você começou mesmo, a semente foi plantada antes. Eu tinha uns 7 ou 8 anos de idade, quando a semente eu ouvi, Aham. né. Aos 12 anos tive a oportunidade de frequentar a igreja evangélica, né, eu ouvi a palavra, uns 6 meses mais ou menos, mas retornei para minha terra e mas com dentro de mim falando forte. Aham. E depois disso, a minha adolescência, Deus, assim, me guardou muito, me escondeu. A gente fala que Ele esconde na caixinha, né. ele me escondeu, me escondeu, até que eu vim a casar, né, ter minha primeira filha, e e depois disso, assim, já alguns anos de casada que eu vinha a tomar a decisão de Sim. servir a Cristo. Na verdade, depois que eu tive a minha primeira filha, é que através dela, né, a minha história, assim, eh, é algo, assim, que Deus usou a minha primeira filha para me chamar para a igreja, para chamar para, né, para ouvir a palavra. Chegava lá, ela dormia e eu ficava ouvindo a palavra. Isso ela quando tinha uns 3 anos de idade. Ela gostava de ir. Ela gostava de ir, me chamava para ir. Ela tinha uns 3 anos, a minha filha mais velha, Gabriela. Ah, ela te chamava para ir para a igreja. Me chamava para ir para a igreja, chegava lá, dormia, Oh, Deus eu trabalhando. ouvia a palavra e a ponto de um dia eu chegar assim: "Não, não posso voltar à igreja, porque se eu voltar eu preciso tomar uma decisão". Mas, aí então fiquei um tempo sem ir e depois
teve jeito, eu voltei a visitar, Deus levou alguém para minha casa, uma sobrinha do meu esposo, levou para minha casa, porque ela estava com problema, assim, psicológico, e através disso eu fui com ela para a igreja, levando ela para a igreja, Pra ajudar ela, para né? ajudar ela. E através disso, eu aí eu fui obrigada a tomar a decisão. Aí o Espírito Santo já tinha posto bem forte no meu coração que eu não podia mais, eu precisava tomar essa decisão. Aquela, né, aquela menina foi embora da minha casa, e aí passou um mês mais ou menos, aliás, ela estava lá ainda e eu tomei essa decisão com ela lá. Hum. E tomei essa decisão, mas era algo que já Deus havia trabalhado muito tempo no meu coração, de quando eu viesse, era para nunca mais voltar. Aleluia. Para nunca mais voltar. Isso foi em 97, Aleluia. 97, para nunca mais voltar. E dali eu tomei a decisão e hoje hoje eu vejo que nada é de nós. Eu pensei há um tempo que era eu que queria uma família diferente, mas na verdade, o Deus havia colocado no meu coração para ter uma família diferente. Sim. E através disso, né, eu vim para Jesus para nunca mais voltar. Aleluia. E através disso aí, já são 20, isso em 97, né? Então já tem uns 26 anos, mais ou menos. Quase 30 aí já, né? Exatamente. Glória a Já Deus. tem um bom tempo. E aí, porque o seu esposo é pastor, como que aconteceu todo esse processo que nessa época vocês só frequentavam? Ele também já era, ele converteu junto com você? Como é que foi esse processo de vocês dois? Essa história é muito boa. Essa história é muito Então, a boa. gente gosta. O meu esposo, ele veio de família evangélica. Ele Ah, veio de família evangélica, família cristã, a Deus unindo o propósito. os pais cristãos e é aquela história. Os pais cristãos trouxe os filhos, chegou aos 11, 12 anos, adolescente saiu do caminho do Senhor, foi para o mundo. E no mundo me encontrou. Ah, conheço uma história assim, parecida, viu? Essas histórias são boas. É, Deus é maravilhoso. é, Eh, então ele era conhecido assim, entre aspas, né, porque quem conhece, eu acho que quem conhece de verdade nunca mais sai. sim. Quem tem um verdadeiro encontro, eu tenho por mim, quem tem um verdadeiro encontro, nada, nada substitui o amor de Deus, a Amém. alegria, nada substitui o que você recebe na vida, no espiritual. Sim, Então ele, por, né, ter nascido numa família cristã, saiu, ele tinha muita dificuldade de retornar para a casa do pai. Então ele tinha muita dificuldade de retornar. E como eu tinha dentro de mim que um dia eu teria que ser cristã, eu não podia morrer sem ser crente, é isso que é o nosso entendimento era esse, né? sim. Eh, então dentro de mim eu tinha aquela convicção, e ele sempre falava não, que ia voltar, mas que ia voltar para tal lugar. E eu falei assim: "Eu vou para onde, né, eu quero Cristo em mim, então onde eu conheci ele eu quero". Só que ele não tomava decisão. Por esta razão, ele conhecia, mas não tomou a decisão. Sim, Eu que conheci depois, que não nasci no evangelho, aí eu resolvi tomar a decisão, porque a decisão vem para cada um, independente de quem seja filho, seja pai, seja mãe, né, para Deus para Deus. Chegou o tempo de Deus na vida de uma pessoa, ela não tem como escapar, né? Aquele versículo, né? Quando ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. Porque quando a gente quando a gente ouve e recebe, a mudança é completa. é. Não tem outro caminho, a mudança é notável. E isso aconteceu, né, então ele falava que ia, mas não ia. Eu falei assim: "Não, então eu preciso tomar a minha decisão". E assim que eu tomei a decisão, foi o que eu te disse, foi para nunca mais voltar.
E a gente pensa, né, Emily, que a gente fala isso e que é a gente, naquele tempo a gente pensa isso. Uhum. Mas ao decorrer, a gente vai vendo que tudo é Deus que coloca em nós, para nós agirmos naquilo ali, Ele trabalhando. É aquela história, é nós nele, Ele em nós. É o que Jesus diz. Uhum. Ele no Pai, o Pai nele. Então, aquele que está na palavra, a palavra nele. Então, assim vem, a gente vem aprendendo. Então, a gente vê que tudo parte de Deus, Sim. né? Ele colocou no meu coração de ter uma família diferente. Ele trabalhou, eu aceitei, fui, né, decidi, tomei a minha decisão. E desde que eu tomei aquela decisão, ele colocou o propósito de oração dentro de mim. Era uma coisa assim impressionante. Eu aceitei Jesus e a congregação a denominação que eu, né, estava servindo, era gente maravilhosa. Mas assim, às vezes era um ou dois no sábado, estava orando 5 horas da manhã e eu estava ali, né? Tudo que falava que era oração, Você estava eu presente. estava ali. Né? Era uma coisa assim. Então, por isso que hoje eu vejo que não era nada de mim, Sim, tudo dele, né? Tudo veio dele, ele colocou no meu coração. E a oração, para mim, começou desde que eu recebi Cristo. sim. E, né, depois que eu vim aprendendo, né, que essa questão que, né, o que que a gente, o que que é melhor para a gente. Então, nossa, né, a conversão dele foi, então eu fui primeiro, eu tomei a decisão primeiro, mas uns 3 meses, aí que entrou a questão também que eu, né, depois de 3 meses ele veio, Aham. depois de 3 meses ele veio. Então daí você, né, eu vejo assim, sem eu perceber, sem eu entender nada, a intercessão já estava dentro de mim, Sim, já estava dentro de mim, né, para hoje eu entender, né, hoje eu entendo, mas, a partir daí, né, já estava dentro de mim, então assim foi a nossa conversão, né, 3 meses depois ele aceitou Jesus. E quando amém. ele aceitou Jesus, né, primeiramente, assim, eu aceitei, estava vendo a vida, né, quando a gente aceita, assim, pra gente parece até ser grande, assim, Sim. aquela coisa toda, tem algo tão grande dentro da gente. Aí quando eu aceitei, foi como se ele aceitou, ele decidiu, tomou a decisão dele, parece que eu desci lá embaixo, porque aí ali o líder da casa já tinha recebido o que eu recebi. Sim, Então, assim, eu acho tão bonito, porque depois a gente começa a compreender tudo, né, de uma forma tão simples e que para a gente no momento é tão difícil, mas você começa a compreender tudo. Eu sim. aceitei, 3 meses depois ele aceitou e dali, nossa, a história é longa, né, é muita coisa que aconteceu. Eh, eu, né, pode contar, né, Pode, vamos conversar. pode o meu tempo, Vamos vai tomar o conversar. tempo todo, eu falo muito. Mas, eh aí, como né, ele falava que quando ele fosse, ele ia para tal lugar. Deus é tão lindo que onde eu estava, eu aceitei, fui tranquila. Deus trabalhou dentro de mim, trabalhou assim, por dentro, por fora, em tudo, somente para acompanhar ele quando ele aceitasse. Olha, E e foi uma forma tão, assim, né, extraordinária, que ele aceitou, eu não precisava de ninguém mais falar mais nada comigo, o que que eu devia fazer, eu não devia, e já sabia meu lugar, minha obrigação, sim. e assim eu fiz. Acompanhei ele, acompanhei e Deus foi mostrando para mim, através de sonhos, de palavra, tudo como que seria. Eu acho tão engraçado que desde aquele momento que eu tomei a decisão, que ele também tomou, Deus mostrou algo que aconteceria durante uns 20 a 25 anos para frente. Nossa, E tudo foi do jeitinho que ele mostrou. A minha ida com ele para lá, para a igreja que ele estava, né, nós batizamos junto, né, eu aceitei, né, em junho, 1º de junho de 97, ele aceitou em setembro de 97 também, em janeiro de 98 a gente batizou juntos, nossa. juntos, e a minha filha, as 2 filhas que eu já tinha, minha filha mais velha
eu não precisava de falar nada com ela, né? Eu aceitei, foi como se o Espírito Santo veio morar em mim e nela junto. Uma coisa muito linda, graças a Amém. Deus. E aí viemos no caminho, né, desses anos, eh, assim, ele não, né, de certa forma, não seguiu as regras daquele lugar ali. Deus já colocou ele como um líder de igreja, né, um pastor de igreja, e eu sempre no meu lugar como esposa. E Deus foi fazendo muita coisa, né? Foi muitas bênçãos mesmo, muitos resultados de orações. Amém. Muito bom, né? Amém. E você falou assim, né, que desde sempre Deus já colocou um propósito de oração e de intercessão na sua vida. E a gente falando de intercessão, se fosse para explicar para o pessoal que está ouvindo, biblicamente, o que que é intercessão? O que que é interceder para uma pessoa? O que que Jesus nos ensina em relação a isso? O Emily, a intercessão, por tudo que eu, né, recebi, passei, aonde eu estou hoje, tudo começa com oração, né? Porque a intercessão é você se colocar, né, em favor de alguém, orar por alguém, é, interceder, né, se colocar no lugar Uhum, da pessoa. Né? A gente vê na Bíblia, né, Paulo falava, por esta causa me coloco de joelho uhum, perante o Pai. Então ele colocava, né, pela causa, né, daquelas pessoas ali, ele se colocava diante do Pai, uhum, né? Então, a intercessão é se colocar no lugar de uma pessoa, uhum, né? A experiência que eu tive, né, nessa questão, de se colocar, né, mesmo através da salvação do meu esposo mesmo, uhum, né, porque eu me coloquei, né, no lugar dele, pedindo ao Senhor por ele. Então, e Deus trouxe, né, a resposta. Então, a uhum, intercessão é se colocar no lugar do outro, interceder, né, buscar por ele, uhum. né, por aquela pessoa, interceder por ela. Né. E me fez até lembrar aqui a história de Moisés, né, então Moisés ele era um intercessor do povo ali, Povo. porque ele ia o povo estava ali murmurando, estava ali reclamando, estava ali querendo, né, "Ai, eu não quero voltar", então até Deus mandava um recado falando: "Ah, esse povo tá murmurando demais", então Moisés era um intercessor, Intercessor, né, né, estava era o ali lugar, intercedendo pelo aquele povo que aquele estava povo. ali, né. Exatamente, exatamente, isso. Né, ele intercedia, ele, né, foi Deus levantou e Sim. foi ali, né, e realmente, Sim. né. E eu estava até lendo um pedaço de um livro em relação a isso, assistindo algumas reportagens, podcast, e uma coisa interessante, porque eu não sabia, mas a intercessão nada tem a ver a de lutar contra o diabo, né. Essa questão aí, Emily, eu sou assim, eh, eu evito o máximo, né, para gastar tempo com o diabo, Verdade. sinceramente, eu evito o máximo. Porque o tempo que a gente tem, eu acho ele, assim, tão pouco para a gente buscar em Deus o que Deus tem, Sim, né, o que Deus tem para gente, né, as grandezas, quando a gente começa, ouvir, ler a Bíblia, aprender a palavra, a grandeza de Deus ela, assim, imensurável, não tem como explicar. Então o nosso tempo aqui eu acho muito curto, né, eu falo pelo dia a dia. sim, O tempo que eu tenho é muito pouco, né, para eu dividir, né, buscar a Deus e lutar com Ele. Então, eu prefiro buscar que a ele luta por nós. Deus, eu prefiro buscar a Deus, gastar mais, né, gastar não, né, aproveitar o meu tempo com Deus. Priorizar nosso tempo. Sempre eu priorizei, Sim, né, não desacreditando que existe o diabo, sim, que existe o poder do mal, nada disso. sim, Eu acredito e não é qualquer coisa, eu sei disso, né, mas eu evito o máximo de dar lugar,
né, dar meu tempo, Sim. com isso, porque a Bíblia está cheia de palavras, assim, cheia de versículos né, que nos incentiva a estar com Deus e que Ele nos protege. Amém. Salmo 91, eu fico assim admirada. É por isso que eu falei que no início, antes de eu ser crente, eu acho que assim, eu fui escondida por Deus, né, sem eu saber, sem eu Uhum. buscar, né, sem ter aceitado, né, aquele plano dele para mim naquele tempo, porque eu já ouvia. Então, assim, eu vejo assim, o esconderijo dele é algo assim que ele te põe numa caixa mesmo. Eu sinto isso, que Uhum. Deus é né, a gente entra e não que você não percebe que tem, né, influências, só percebe, a gente vê. Uhum. Não que eu não tenha visto na minha casa várias coisas, influência, né, que vem mesmo e, assim, é notável, né, mas, mesmo assim, quando vem essas coisas, eu entro para o esconderijo, Uhum. sempre, sempre. Eu entro para o esconderijo, porque eu sei que, né, eu nele, eu posso vencer, Amém. porque não sou eu de mim mesma, nós não vamos vencer. Amém. Então, quanto mais eu entro com Deus, eu sinto mais força, porque a Sim. Bíblia diz que nós somos mais que vencedores. Amém. A Bíblia diz que se para nós revestir de toda a armadura, então, né, toda. Então, quando nós chegamos a revestir da armadura, ali em Efésios tem, antes de Efésios 1 até o 5 ali, tem né, um longo caminho para a gente depois colocar essa armadura em nós, né? Então, Uhum. ser igreja, né? Ser igreja. Quando nós somos igreja e temos compreensão do corpo de Cristo, acabou. Quando a gente tem essa compreensão, nós somos o corpo, nós podemos revestida de toda a armadura mesmo. Então, assim, e não que eu não tenha lutado algumas vezes, né? Né, até a gente vai aprendendo, Sim. né? Mesmo assim, né? Nós vamos. É um eterno aprendizado da nossa vida aqui, né? Eu estou te falando isso aqui, mas eu falo com você que todo tempo, esse ano mesmo, esses 2 anos, né? Aliás, 5 anos que eu estou morando aqui em Passos, foi uma nova vida. Então, quer dizer, esses 20 e tantos anos que passaram, né, eu poderia, assim, né, achar que já estava no fim, era o que eu achava, mas eu comecei a aprender de novo. Deus trouxe um renovo, né? Eu comecei a aprender as coisas. Então, lutar, com o diabo, eu sinceramente, né, eu não, a intercessão, né, eu não vou, eu vou orar, eu sei que Deus vence ele por Sim. nós, Amém. né, Deus vence ele por nós. Amém. E tem muita gente, Odete, inclusive eu, assim, quando eu me converti, né, e às vezes as pessoas falavam, a pessoa que acaba de se converter, tá ali começando, tá, aí a gente fala assim: "Ora por nós". "Não, não sei orar". Não faz isso comigo não, que eu não sei orar, né, eu só sei orar aqui quietinha falando. Mas assim, é importante a gente falar o que que é orar, como que a gente ora para o Senhor, porque, igual a gente, né, eu falei que você é a líder lá do ministério, nós congregamos na mesma igreja, e quando a gente está participando de um momento de intercessão, a gente vê gente de todo tipo, né, gente orando de um jeito, gente orando de outro jeito, e às vezes a gente fica tem pessoas que podem se questionar assim: "Ah, mas eu não sei orar, porque olha como é que fulana ora, eu não sei fazer isso", né, então explica pra gente, porque na verdade cada um tem seu jeito, né. Exatamente, sim. Então, a oração, nós sabemos que a oração nada mais é do que uma conversa, né, Sim. é uma conversa com Deus. E às vezes nós achamos, né, eu no meu início mesmo, Deus era como se Deus estivesse Longe. longe, né. Então no decorrer a gente vai, mas era alguém que estava longe, porém eu sabia pela palavra que ele estava dentro de mim, porque eu recebi o Espírito Santo. Então, mesmo sem entender, eu sabia que eu tinha que começar. Então a oração, né, eu estou conversando com você aqui. Uhum, À medida que eu começo a conversar com você, eu começo a te conhecer, uhum. você me conhecer.
e a gente vai conversando. Daí vira uma amizade. A amizade vai só crescendo. Se a gente cuida daquela amizade, você vai até chegar assim, as coisas íntimas, as pessoas têm confiança de contar. Uhum. Com Deus não é diferente. Sim. Eu, quando eu cheguei, né, que meu esposo aceitou, eu já orava, igual eu te falei, eu ia nas orações de 5 horas da manhã, né, porque eu gostava de orar quando tivesse falar, tem um ou dois só lá. Não, se eu gosto de ficar com pouca gente, porque ajuda. Dentro de mim eu achava que eu estava ajudando todo mundo. A gente tem essa mania, Amém. pensando que estava ajudando todo mundo. Então, não, só tem ele, só está o pastor e a esposa dele lá, eu quero ajudar ele lá na oração. Ia. Eu comecei assim, e quando aí não tinha aquela assim, aquele trabalho assim de toda a igreja estar orando, todo mundo junto, aquele trabalho todo, sabe? Entendi. E meu esposo, quando ele aceitou, te falei, ele foi, tomou a decisão dele, a igreja que ele tomou a decisão, tinha esse trabalho de oração. Por exemplo, toda segunda-feira era oração. No mês que a gente entrou lá, que ele chegou, aceitou e foi, estava com um mês de oração. E eu cheguei justamente naquele dia ali, no início, que estava começando. Hum, Deus trabalhou de uma forma tão forte, né, na minha vida. O primeiro dia, eu cheguei, orei, aquela oração rápida, né? Senhor, abençoa minha família e tal, aquela coisinha ali. Eu estava bem novinha nessa de crente, né? De evangélica. E eu lembro que dali orei assim umas meia hora mais ou menos, uns minutos lá, fui sentei. E lá o costume, eu orava 1 hora direto. E eu falei assim, nossa, mas como que eu vou conseguir, né? Ficar 1 hora. Sentei e fiquei. O segundo dia, eu orei, mas não tive coragem de sentar, que lá a gente tinha o costume de orar de joelhos, né? Eu não tive coragem de levantar. Aí eu já orei, meus minutinhos lá, falei com Deus, mas mesmo assim, eu permaneci de joelhos lá, pensando no Senhor e tudo. O terceiro dia já foi mais intenso um pouquinho. Depois que chegou o final do mês, assim, eu já tinha palavras para mais de hora. nossa. Então eu vi que tudo começa, né, muito simples. É tanto que hoje, né, eu esforço o máximo para convidar, para atrair as pessoas, para pelo menos para falar com as pessoas, né? Como que, né, do jeito que foi o meu começo. Hoje assim, eu sinto assim muito abençoada. Eu sinto abençoada, né? Porque nada é de mim. Então Uhum, foi o próprio Espírito que veio trabalhando. Então, assim, eu sinto muito feliz com Deus, sabe? Eu uhum. sinto muito prazer com Deus. E chegou no final daquele mês de oração, eu já estava assim, né? Eu orava, eu começava, orava por mim, orava para minha família, por cada um. Eu ia aprendendo aos Sim. pouquinhos. Chegou num dia, eu não tinha conhecimento do Espírito Santo, batismo do Espírito Santo, essas coisas, né? Não tinha esse conhecimento. Desculpa. Uhum. É, deixa eu tomar uma aguinha aqui. Eu não tinha conhecimento, esse entendimento. Eu vi uma irmã. A gente sempre vê alguém, Uhum. a gente sempre vê alguém. Eu vi uma irmã que ela orava, né, aquele fervor, falando aquelas línguas. E eu achava aquilo bonito, né? Então Deus ele, o cuidado de Deus, ele é muito grande. Nós não temos noção de como é o cuidado de Deus com as nossas vidas. O propósito de Deus, ele vai cumprindo de uma forma tão grande, nós não entendemos nada. Sim. Hoje eu posso ver assim, desde o começo, assim, a gente conversando aqui, Deus vai fazendo a gente lembrar, Uhum. né, de como que eu vi aquela mulher, aquela irmã, e falei assim, gente, que coisa bonita. Eu quero ser igual aquela mulher. E é o que todo mundo pensa. Eu quero ser, Sim. eu quero receber, eu quero ser assim. Pensei comigo, né?
E, e ali eu comecei a buscar, e a gente vai aprendendo, vai ouvindo palavras, né? Vai ouvindo. E Deus, aí depois eu fui recebendo palavras, e a palavra de Deus, né? Alguém um dia falou para mim que, né, a gente pode ser melhor do que aquele que a gente vê. E isso é verdade. Né, o discípulo, né, Uhum. ele não é melhor, mas ele faz coisas além. Jesus diz que nós faríamos obras maiores, Uhum. né? Então, tudo que eu vejo, a pessoa que está chegando, ela pode fazer muito melhor e mais do que eu, Sim. né? Eu falo sempre com as minhas filhas, né? Pode ela fazer mais do que eu, receber muito mais do que eu. E dali eu comecei a orar, e comecei, e junto com aquela mulher ali, ia em tudo. Eu era daquela. Eu ia Participava de tudo da igreja. tudo que era de oração, Ô, glória. tudo que era de oração, falou que era de oração, eu estava ali. Era um ou dois, quando tinha pouquinha gente aí que eu ia mesmo, eu falava assim: "Não, eu preciso ajudar fulano, ele tá lá sozinho". Eu achava que eu já assim, 7 horas da manhã era todo dia 7 horas da manhã tava na igreja. Então é aquele amor, Aham. assim, aquilo que eu, né, que Deus colocou no meu coração de E que queima dentro da gente, queima, né. queimava, queima, até hoje queima. Amém. E se eu falar com você que eu não sou uma nova convertida hoje, né, eu não digo isso, porque hoje eu me sinto como nova convertida. Uhum. O Não que per tá eu não queimando perdi. sim. O que eu recebi no primeiro dia, eu tenho até hoje, procuro guardar, sempre pedindo ao Senhor: "Senhor, não me deixe perder o que eu tenho de precioso. O Amém. que eu tenho de precioso eu não posso perder". E 7 horas da manhã eu estava ali, e até que né, Deus veio nas orações, Deus batizou com o Espírito Santo. Eu vim ter entendimento maior. E Deus, tudo aquilo que eu via, eu alcançava em Deus, em oração, assim, sabe? Né, tudo, praticamente. E veio vindo. Então, oração é você começar a conversar com Deus. É conversa simples. Sim. Deus não é um ser distante, ele está dentro de, né? Hoje eu estou em outra, assim, eu faço uma nova, um novo ciclo da minha vida, né. Então até aos 25 anos de evangélica, Deus veio vindo, trouxe muito tudo que eu, né, orava, né, eu via Deus Uhum. realizando para mim, isso foi para mim foi maravilhoso. Então esse novo ciclo, hoje eu vejo que eu conheço melhor Deus, né, vejo assim, que eu estou conhecendo melhor. Então, antes eu achava que ele estava distante, hoje eu sei, tenho convicção que ele está dentro. Ele não está distante, ele está dentro de mim, Sim. né, o próprio Deus está dentro. Então, eh, chamar ele de pai, né, isso é muito bom, porque é um relacionamento. Então, oração, você começa com uma conversa simples, começa um relacionamento, com relacionamento você vai conhecendo, e nunca vai conhecer Uhum. totalmente. Todo dia tem coisa nova, e né, assim, você aprende com pessoas novas, pessoas que está pra mais experientes, você aprende com novos convertidos, aprende muito, né, eu falar dos meus genros novos convertidos que vem chegando. Gente, isso é maravilhoso, nós aprendendo um com o outro. Sim. E a oração, então, da oração, eu vejo, assim, que aí parte para a intercessão, Entendi. porque se eu não tenho um relacionamento, se eu não oro por mim, né, não relaciono, como que eu posso pedir para outro? Sim. O que que eu vou pedir para o outro, Sim. se eu não tenho um relacionamento? E é até importante falar também, né, Ildete, que igual a gente vê muita gente quando a gente está em ambiente, assim, de intercessão, igual a gente está na igreja ali vendo todo mundo orando, esse relacionamento a gente vai estreitando com o Senhor lendo a palavra, porque Nossa, muita coisa que a gente vai orando, a gente está liberando a palavra,
Não é isso? Eu sou mais que vencedora, que meu irmão é mais que vencedor. Então, esse relacionamento, a gente consegue estreitar com o Senhor todos os dias, alimentando da sua palavra. Porque ali, quando a gente conhece a palavra, é como se para orar fosse até mais fácil, né? Porque você consegue conversar com Deus como um amigo íntimo, mas você sabe das promessas, você sabe o que que ele fala com você ali na palavra. Então é como se você já orasse agradecendo, pedindo, mas já agradecendo porque você já sabe a promessa que ele tem na palavra dele, não é assim? Ô, Emily, isso é, assim, isso é a coisa, eu digo assim, que é uma das coisas, a coisa mais importante na nossa vida, vida de oração. No meu entendimento, nós nunca vamos orar sem conhecer a Sem palavra. conhecer. Como que, o que que eu vou pedir? Como que eu vou pedir? Se eu não conheço, né, a quem eu vou pedir, o que que ele tem. Pô, é isso que eu tô te falando, a gente vai amadurecendo e vai entendendo as coisas. Uhum. A oração, se eu oro fora da palavra, eu vou orar a vida inteira. E nada vai acontecer. Eu vou orar a vida inteira e nada vai acontecer. Às vezes muitas Sim, pessoas são frustradas por sim, isso. verdade. Se eu não tenho conhecimento a palavra de Deus, sem palavra você não consegue orar, Sim, porque a palavra é a base, é o fundamento, é a verdade. sim. Porque se eu não conheço a verdade, eu vou falar o quê? Eu vou pedir baseado em quê? Eu sei que Deus me guarda, mas por que que eu sei que Deus me guarda? Por que que eu sei que eu posso entrar no esconderijo dele? Por que que eu sei que mesmo com a minha fraqueza, eu posso joelhar ou posso pedir, independente da forma que Uhum, está, né, posição? Como que eu vou saber se eu estou fraca, eu estou meio assim, como que eu sei que eu posso chegar diante dele, que ele vai me ouvir? Se uhum. não for aprendendo na palavra, Sim, né, a palavra para eu saber que eu posso entrar no esconderijo do Altíssimo, né, a sombra do Onipotente, né, porque quem, né, está no esconderijo, a sombra do Onipotente, ele descansa. E dirá ao Senhor: Ele é meu Deus, meu refúgio, né, minha fortaleza. amém. E depois ele tem várias promessas, Sim, mas para quem está no esconderijo, né? uhum, Como que eu vou orar isso se eu não tenho conhecimento na palavra? exato. Como que eu vou saber? Eu estou muito fraca, eu tô, né, não estou conseguindo nem orar hoje. Como que eu vou saber que ele vai me responder mesmo assim? Uhum, Se eu não for lá em Romanos, né, Romanos 8, né, que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. uhum. Né, a gente vai amadurecendo, vai vendo essa palavra, se ele intercede por mim, aí eu vejo assim, a gente fala que a gente é intercessora, né? A gente diz que é. Aham. Aí quando você depara com a palavra que é ele que é nosso intercessor, que ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, isso quer dizer então, ele está muito acima. Então eu costumo, né, eu peço sempre, lendo palavra, buscando palavra. Se não tiver palavra, você não sabe, não consegue, não aprende a orar. Sim, Nós aprendemos a orar com a palavra. sim. É É. igual tem gente: "Ah, mas eu não sei falar bonito Hum, igual esse povo fala, né, eu só sei orar", igual você falou no começo, agradecendo a minha família, isso. Mas é justamente isso, quanto mais você engole essa palavra que mastiga, como diz o ditado, né, mastiga com farinha aqui, vai colocando e vai comendo, 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 você vai tendo palavras para poder conversar com Deus, né, para poder liberar durante uma oração. exatamente. Eu depois de um tempo, eu percebi, a gente vai aprendendo, né, cada tempo você aprende uma coisa. Chegou um tempo, eu falei assim, eu percebi que eu preciso, eu já levanto assim, Espírito Santo, o que que eu preciso falar hoje? Eu já acordo, na hora que eu acordo, que eu levanto, que vou no banheiro, Espírito Santo, o que que eu preciso falar hoje? Uau! Porque eu aprendi que é ele que coloca, que vem dele, Sim. né? Vem dele. Eu aprendi que eu não sei o que eu preciso.
Eu posso até falar: "Senhor, eu estou precisando tanto disso. Hoje eu estou assim, eu estou precisando". A gente tem uma mania de falar: "Eu preciso disso, fulano precisa disso". Eu entendi, né, que ele que sabe o que eu preciso. Então, a hora que eu acordo, eu pergunto: "Espírito Santo, o que que eu preciso falar com o Senhor hoje?". É uma coisa tão assim, tão gostosa, que na hora ele coloca isso, isso, isso. Daí, você passa ali horas, já passou 1h30, hora, mas eu penso: "Nossa, eu nem falei o que eu ia falar, eu nem adorei o Senhor ainda". Então, quando ele coloca o que eu preciso falar, é diferente. Sim. Hoje eu às vezes eu chego e vou orar, eu oro em adoração, né, tem a oração que é a adoração, oração que é pedindo, eu mais é adoração e pedindo ele para me falar o que que eu preciso falar, né, porque eu para eu chegar a interceder, intercede por isso, intercedo, mas o que que o Espírito Santo quer? Uhum, Porque se ele não colocar no meu coração o que ele quer, talvez eu vou interceder e não vou receber. uhum, Eu vou orar e não vou receber, porque é tudo conforme a vontade dele. uhum. Então eu já descobri isso, então eu tenho as minhas necessidades, eu apresento sim. Falo assim: "Eu tenho necessidade", às vezes não dá tempo de eu apresentar. A oração ali inicial, né, que o Espírito Santo vai colocando, já ocupa o tempo todo. Ocupo o tempo todo e é uma coisa muito gostosa. Sim. Sabe, a minha vontade era que todos experimentassem. O desejo do meu coração é que, né, a igreja que a gente chega, o ambiente que eu chego, que todo mundo, todos experimentasse. E a Bíblia é clara nisso também, que ele deu o Espírito para todos. Então se eu para eu orar, eu preciso do Espírito Santo, então todos podem orar. E se é o Espírito Santo que intercede por nós e nos dá o que é para orar, todos podem interceder, Amém. né, porque não foi para um só que ele deu, foi Sim, para todos, todos. todos, todos, todos. Às vezes eu recebo, eu guardo umas palavras, né, que são toda palavra de Deus é boa, toda, né, a gente à medida que você vai aprendendo, vai você, né, você aprende o mínimo possível, né, mas aquilo que você vai guardando aquela a passagem de Atos dos Apóstolos, onde fala que todos num propósito só, na oração, né, no partir do pão, na comunhão. Aquilo eu tenho aquilo dentro guardado dentro de mim, assim, de uma maneira tão forte, desde o princípio da minha conversão, eu tenho isso, eu falei: "Senhor, eu quero viver isso". Uhum. E Deus ele é muito lindo que ele é igual fala que eu estou vivendo um novo ciclo, e ele fez a gente viver isso dentro da minha casa, né, a oração dentro de casa. Então, é uma história muito longa, né, mas o trabalhar do Senhor dentro da minha casa, Sim. né, como que, a oração hoje eu estou, assim, maravilhada que eu tenho 5 filhas, todos nós somos batizados com o Espírito Santo, em oração, né, a gente isso não tem preço, né, isso eu vou Uhum. falar para você que, não tem como explicar, né, a sua família é a base de tudo, Sim. É Deus no céu, sua família na terra, nós aqui na terra, família, e para a gente, transbordar na vida dos outros, né, tanto na igreja Sim. onde a gente congrega, tanto lá fora no mundo. Então é coisa extraordinária que Deus faz através da oração, da intercessão, né, eu tenho essa experiência, então tudo começa com a simplicidade, a gente vai chegando, aprendendo e vai orando, né, então é o Espírito Santo que Amém. faz tudo. E me fez até lembrar aquela passagem de Jó, né, se eu não me engano, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. 42. 42:10, né, tá vendo, gente? Deixa eu ver se eu abro aqui, tá aqui perto. 42. Calma aí, gente, ao vivo. Eu vou abrir, porque essa passagem É linda, é muito linda. maravilhosa, maravilhosa. Olha onde eu tô. Achei. Jó 42. 42:10, que fala assim:
E o Senhor mudou o cativeiro de Jó quando ele orava por seus amigos. Também o Senhor deu a Jó 2 vezes mais do que ele tinha antes. Eu até fiz um vídeo desse no YouTube, que o vídeo chama A Oração que Deus Ouve, né? Porque, na verdade, Jó passou por todo aquele sofrimento, passou por toda aquela situação, e a palavra está falando com a gente que o Senhor mudou o O cativo. cativeiro quando ele começou a orar pelos amigos. Não foi orando para mudar a realidade dele. Não foi orando, Deus, devolve, me dá de volta os meus bois, os meus camelos, a minha casa, os meus filhos. Olha o que está acontecendo, a minha saúde. Não, Deus mudou quando ele começou. Ó, eu tô arrepiada aqui, gente. Aham. Eu tô arrepiada. Espírito Santo é lindo. Porque quando ele começou a tirar os olhos dele e começou a entender que é o que você falou agora sobre o transbordar. Não é nada sobre a gente, não é. E engraçado, Ildete, que esses dias eu sou, né, psicanalista, atendo várias pessoas, atendo várias mulheres, e teve um dia que eu estava num processo, eu atendi umas 3 pessoas, e cada uma com uma história mais pesada, mais profunda do que a outra, assim. E eu não estava muito bem naquele dia, né? A gente também tem os nossos dias maus. E eu lembro que eu falei, não, eu vou continuar atendendo, porque meu Deus me chamou para isso, eu vou fazer isso. E ali eu falei, sabe, quando você só em pensamento fala assim, nossa, Deus, tá pesado, né? Será que tá tudo certo? Eu abri meu Instagram e na hora veio uma frase assim: enquanto você cuida dos filhos de Deus, Deus cuida de você e dos seus. Gente, ali eu comecei até, meu olho até encheu d'água, porque eu falei assim, isso aqui foi Deus me respondendo. Você não creio. preocupa com as coisas, é igual Jó, não preocupa com o que você perdeu, com a sua saúde, com os seus filhos. Não, não preocupa com isso aqui não. Entrega nas mãos do Senhor e começa a fazer o que ele te chamou para fazer. Assim, Transbordar na vida do outro. do Então a outro. palavra fala que quando Jó começou a orar pelos seus amigos, e é tão incrível, que gente, tô arrepiada, Uhum. ô Espírito Santo maravilhoso, tu tens Lindo. liberdade aqui. Falou que Ah, quando ele orava, não só mudou o cativeiro, mas Deus deu Deus, 2 vezes vezes mais do que mais. ele tinha, do que ele Tudo. havia perdido. Exatamente, ô Emily. E isso aí é lindo. E antes de Jó orar para os amigos dele, quem foi que mandou ele orar? De- Deus mandou chamar agora, mandou ele orar, né? Sim, Para os amigos dele. sim, Ó, é tão forte isso que confirma o que a gente está falando aqui. sim, que é o próprio Senhor, né? O próprio Senhor, Deus já estava escrito, né? Que ele teria tudo de volta, né? O dobro. Sim, Mas o próprio Senhor falou com Jó para orar, né? Falou com Jó para orar, né? Chama os amigos, agora você ora, né? Então, quer dizer, veio de quem? sim. Veio do Senhor. Foi o que você acabou de testemunhar, o que que você faz de manhã. Senhor, o que que você quer que eu fale com o Senhor? O que que o Senhor quer que eu O ore, que que né? eu preciso falar? Sim, Porque se fosse o que eu. É por isso que eu tô falando, agora é um novo ciclo na minha vida. sim, Então, o que que eu preciso orar? Né? Eu até quero isso, Senhor. Quantas vezes eu saí de casa, eu até quero isso, Senhor. Então, mas o que que eu preciso orar? O que que eu preciso falar com o Senhor? E é tão maravilhoso que ele vai colocando. Jó, Deus, ele não orou para os amigos sem vir de Deus para orar. uhum, Ele ia orar para os amigos, né? uhum, Poderia, mas veio de Deus para orar. sim. A situação dele estava muito mais, vamos dizer assim, preta, né? Muito mais perigosa. Não é perigosa a palavra, não, mas é muito mais Estava além delicada delicada para ele a pedir por a situação situação, dele, para ele pedir por ele do que pedir para os amigos, né? né? A situação dele ali era crítica, Sim, né? Tudo perdido, sim, tudo perdido. Então, a situação dele era bem crítica para ele achar assim, não, mas como que eu vou orar para sim. alguém se eu estou nessa situação? É o que muita gente às vezes pensa, né? Pensa. Não, mas você não sabe o que que eu tô vivendo. Você não sabe a minha vida. Emily, você não tem nem noção do que eu tô vivendo pra você ficar pedindo pra orar pra fulano. É o que tá escrito, né? Talvez, exatamente, talvez. Então, aí eu gosto muito de pegar isso para minha vida, Sim, porque no momento que você está orando por alguém,
Deus está fazendo na sua casa. Aleluia. Deus está fazendo na sua vida, na sua família, no seu... Eu sou testemunha disso. Eu sou testemunha disso. A minha vida inteira, né? Eu dedicada à obra do Senhor, ao trabalho do Senhor, de oração, principalmente, né? Sempre dirigente de ciclo de oração, coordenadora de ciclo de oração, né? Hoje, né? As mulheres, mas tinha o trabalho de oração. Então, sempre consagração, então, sempre na liderança, não só liderança, mas apoiando quem estava à frente, ou quando Sim. não estava na frente, estava apoiando, mas sempre estava. E sempre Deus resolvendo situações na minha casa. Sempre. Quantas vezes, Emily, eu saí, né? Eu vou dar um testemunho rápido aqui. Teve um dia que eu saí da minha casa para ir, tinha um trabalho de coordenação, né, em Belo Horizonte. E toda quarta-feira tinha esse trabalho, toda sexta-feira tinha esse trabalho. E teve um dia que meu esposo virou para mim e falou assim: Dede, né, esse dia, como eu estava trabalhando fora, e lá em casa, tudo é dividido. O dia que eu estou trabalhando em alguma coisa fora, ele faz serviço de casa para mim, então lá em casa é assim. Uhum. Esse dia ele fez almoço. E ele falou assim: Dede, foi o último arroz que eu fiz. Eu falei assim: ah, que bom, então vamos para o sítio de oração, que lá Deus vai fazer alguma coisa por nós. Amém. Mas assim, sabe quando você fala assim, ah, então vamos para o sítio, porque meu coração estava ali. Eu fui, nós fomos, ele foi comigo esse dia, nós fomos. Quando foi 5, 6 horas da tarde que eu cheguei em casa, a minha cozinha tinha chegado uma compra tão grande, Aleluia. mas tão grande, com tudo, 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 tudo. Nossa. A minha cozinha estava toda lotada, não tinha nem onde, nem tinha local para guardar tudo que. Aleluia. Então, assim, são histórias, assim, Glória a se eu fosse Deus. contar aqui, né, mas assim, o tanto, assim, a quantidade de respostas, porque a gente está ali orando, oração, intercessão e tal, orando para um outro, e Deus faz isso para a gente. Faz, mas assim, coisas extraordinárias. Sim. Fez. Então, ali a compra, quando eu cheguei, não só o arroz, mas todos os demais, de tudo tinha ali. Sim. Então, quanto você está fazendo para o Senhor, né? Não estou falando aqui de olhar homem, isso, não. Ah, eu tenho que ir, que fulano está lá esperando, eu tenho que ir, é a minha escala. Não, Uhum. não é isso, não é Uhum. disso. Não se trata disso. Sim. Se trata do seu relacionamento com Cristo, ter certeza de quem te chamou, ter certeza de para quem você serve, a quem, né, de quem você é filho, Sim. né, o É o pai, temor, o né? temor, exato, o temor, né, a obediência, o temor. Então isso vem. Então você começa, tudo é na palavra. Os testemunhos da palavra, Jó é testemunho para nós, Sim. que quando você intercede, né, ele intercedeu para os seus amigos, Deus deu tudo em dobro. Agora, Deus conhece o coração. Não Sim. adianta eu chegar ali, Emily, vou orar para você porque eu vou receber. Jó fez isso, fez. Não, eu preciso de ouvir e crer que ele faz. Mas Uhum. o tempo é dele, É. né? O tempo é dele. E essa questão aí, essa questão do tempo, muita gente fica frustrada por causa disso. O tempo é dele, né? O Jó ali recebeu tudo, mas teve o tempo de provação, teve o tempo de tudo. Então, se eu não tenho Bíblia, se eu não tenho palavra, eu não tenho compreensão de que o tempo é de Deus. Muitas pessoas desistem no meio do caminho por causa disso. Sim. Ora, mas ora sem compreensão. Uhum. Aí é a mesma coisa, tá jogando palavras no ar. E às vezes quer fazer até uma barganha com Deus, né. Aí tá orando, não, eu tô orando, 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 mas orando em busca da bênção, não de ter esse relacionamento com o Exatamente. abençoador, né. Exatamente. Ele em casa, Deus, né, nesses últimos tempos, Deus colocou este propósito de oração dentro da minha casa. Meu esposo, eu e minhas filhas, nós na minha família. Uhum. E aí né, o propósito foi: vamos orar até que o Espírito se manifeste. Eu acho engraçado que, né, eu falei isso, eu falei com uma das minhas filhas, com a Débora, e eu sempre converso com todas, na mesa, a gente todos os dias. E eu falei: vamos orar até que o Espírito Santo se manifeste. Aí eu falei com ela assim: e quando ele se manifestar, quem somos nós para largar e deixar de orar? Sim. Então, assim, isso foi muito bom, porque Deus veio revelando muitas coisas.
Inclusive, né, ontem, né, trabalho de oração, né, a gente congrega no mesmo lugar, então, Sim, vamos falar, Deus havia colocado aquilo que aconteceu, Deus já havia colocado desde o ano passado. Então isso para mim, assim, isso é uma experiência muito boa. Então lá dentro, nesse quartinho de oração, então eu falo: "Então vamos orar até que o Espírito Santo se manifeste". Aí quem quer largar quando ele manifesta? ninguém. Então vai ter até morrer. Sim, Até a gente chegar lá. Então, a oração é isso aí, é nesse caminho, né. Então a gente vai orar até que o Espírito Santo se manifeste, e quando ele se manifestar, aí não precisa nem de eu pedir, a gente não precisa nem fazer propósito de oração. sim. Hoje, né, ontem Deus, né, assim, foi a última que, né, a Débora foi batizada com o Espírito Santo, então, assim, só faltava ela. Né, e teve um tempo que eu havia até pensado que ela tinha sido batizada, que eu pedi a Deus e um pastor lá havia dito que ela foi batizada, mas ela não falou nada, ficou caladinha, mas nele falar aquilo ali, Deus me deu era uma resposta de Deus para eu fazer um determinado trabalho para o Senhor. Eu acho muito engraçado, Deus é muito, assim, a gente tem que ficar quietos e só Atento atentos o que que Deus nos faz. detalhes. Eu realizei o trabalho, passou o tempo, aí agora ontem Deus, né, fechou aquele trabalho ali com assim, para mim foi uma coisa maravilhosa. Ela recebeu, era a única que ainda não tinha sido, né, recebido, porque isso aí, porque eu falo batismo com o Espírito Santo, né, eu sei que várias pessoas, alguns não acreditam, tudo, mas eu digo isso porque essa é uma experiência sobrenatural, Sim. algo que é só através de oração, de relacionamento com Ele, né, que recebe, é confirmação do sobrenatural na nossa vida, não é da gente, é do próprio Espírito que intercede por nós. Uhum. Isso é maravilhoso. Então, é isso aí, então a gente vai orando e intercedendo, mas tudo pela palavra. Uhum. Sem palavra, Não tem como, não né. tem como. Nós não vamos saber o que orar Hum. se eu não conheço a palavra, né, como que eu vou pedir a proteção, como eu vou pedir, tal determinada coisa, se eu não sei o que Deus diz a respeito daquilo, né, como que eu vou pedir, algo se eu não sei o que Deus diz a respeito disso. Uhum. Se eu não sei o que Deus diz a respeito disso, eu vou pedir talvez tá Uhum. errado, né, fora daquilo ali que ele quer. Sim. Então É igual, uma vez eu escutei, foi até num podcast, a pessoa falando assim: "Como que eu sei que é da vontade de Deus?", né. Aí o apresentador até falou assim: "Primeira coisa, tem que estar de acordo com a Bíblia, porque senão depois é uma mulher, se não apaixonei por um homem casado e eu vou orar aqui: 'Senhor, faz eles divorciarem para eu casar'". Uai, primeira coisa tem que estar conforme a Bíblia. a Bíblia Né, então não tem como a nunca, gente orar uma coisa que não está na Bíblia. nunca, Então a vontade de Deus vai estar sempre a favor, sempre escrito aqui, sempre, né. sempre, 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 nunca, nunca fora disso, Hum, nunca, e aí tem né. pessoas que vêm orando, 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 igual você falou, né, não é atendida, não entende por que não é atendida, aí desiste do propósito, sendo que está um pouco, Perto perto de de alcançar, alcançar, mas talvez está orando de forma errada. e não É o que lá em Tiago fala, né, que pedis, mas pedis mal. mal, Porque seus pedis para os seus próprios próprios deleites. deleites, né, de forma egoísta, a gente às vezes, que é o que nós acabamos de falar, o contrário de Jó. Se Jó tivesse olhado somente para a realidade dele, talvez teria pedido só para ele, mas ele fez o que Deus mandou ele fazer, né. Às vezes a gente não tem que entender por que que Deus está mandando a gente fazer, a gente tem Fazer, que só obedecer, obedecer e fazer. né. E é uma questão, assim, de compreensão, né, amadurecimento, Sim. porque a gente ora, né, às vezes Deus até responde certas orações, porque eu sou nova convertida e estou naquela fé toda ali, Deus responde, você fica naquela coisa toda que te dá né, uma energia, que te dá uma força, você continua caminhando, Sim, mas no decorrer do tempo, né, a gente vai amadurecendo, sim. a gente vai compreendendo a Uhum. palavra. Às vezes Deus respondeu coisas, você assim: "Senhor, mas só me respondeu, só me mostrava tanta coisa agora", né. Então se a gente não tem um entendimento, não busca um amadurecimento, um fortalecimento, um conhecimento, a gente não entende, Uhum. né, porque cada tempo, Sim. né. O meu tempo hoje,
depois desse tempo, é diferente dos outros que estão chegando. Uhum. Então, a minha forma né, cada um, Deus tem um tempo com cada pessoa. Então, é necessário amadurecer e compreender, né, e saber o que que era aquele momento, Verdade. né, porque senão a pessoa fica frustrada mesmo. Se não tiver um amadurecimento, sai do propósito, Sim. né? E o propósito de Deus, gente, é único, é um, e ele vai ser sempre cumprido. Amém. Se eu não me encaixar, né, é aí é onde entra a humildade para orar, né, humildade. Porque se não tiver humildade para aceitar, né, a resposta de Deus, Deus está fazendo sua oração, né, Aceitar a a vontade dele, vontade né? dele, Que muitas vezes o pode ser o tempo dele, contrário do nosso. né, o tempo dele, o Sim. tempo, né, cada coisa no seu lugar. Eu tive o meu tempo, mas depois Deus trouxe o tempo das minhas filhas, Uhum. delas terem a experiência com ele na oração. Uhum. Hoje, até um tempo eu orei por elas, intercedi por elas até um tempo. E chegou um final daquele tempo, elas viam que não era de mim, não era, né? Elas já viam isso, elas começaram a ter um relacionamento. Então aí Deus me tirou, né? Deus me tirou, me deixou como de molho Uhum. um pouquinho. Agora que está começando, né? Então tudo tem seu tempo. Sim. Mas quando está acontecendo, eu preciso compreender isso. Sim. Aí as minhas filhas começou a ter o relacionamento delas com ele Sim. e começou a orar, ter experiências. E eu só de olho. E se eu, né, aqui não dá tempo de a gente contar, de eu contar para você tudo que passei dentro de casa na pandemia. As experiências que nós tivemos com Deus na pandemia, dentro de casa, Deus trabalhando com Hum. elas. Então, elas começaram a relacionar, ter o tempo de oração delas, o devocional delas, né? Tudo assim, em oração e Bíblia. Uhum. Então, palavra e oração. Sim. Foi o que eu aprendi desde o princípio, palavra e oração. É Sim. isso que você vai vencer. Sim. O que eu aprendi, eu passei para elas. Então, eu intercedi por elas até um certo tempo. Depois, aí elas começaram, aí na pandemia, Deus começou a trabalhar na vida delas. Sim. Então, elas começaram a ter o relacionamento delas com Deus, vem trabalhando, vem trabalhando, vem trabalhando, né? Então, aí eu vejo, agora elas estão sendo capazes de caminhar. Sim. Não, nós já não mais intercedo por elas. Lógico que mãe nunca deixa de orar, nunca deixa de Sim. interceder, né? Estou falando assim de um modo só para entender. Hoje nós oramos juntos, né? Todos nós oramos juntos. Antes eu intercedia. Sim. Agora elas começaram a orar, agora elas intercedem. É tanto que todas elas estão em intercessão junto comigo. Sim. E por um desejo que o Espírito Santo colocou nelas, Que né? colocou nelas, não, Não é não, obrigação nunca, porque minha mãe vai. não, nunca falei, Sim. nunca obriguei elas a nada. Eu só, né, era bem Rígido. para obedecer a palavra Sim. e a oração. Sim. Ter comunhão, ter contato com Deus, ter esse relacionamento com Deus. Disso aí eu sempre, né, na minha casa, eu sempre luto com isso. A Sim. comunhão, a oração dentro de casa, o culto em casa, né? Inclusive, amanhã nós estaremos celebrando, fazendo, né, dentro da minha casa, nós fizemos alguns, eh, alguns dias em oração para Deus nos ajudar a enterrar as vontades da nossa carne, algumas Uhum. coisas que impedem ele agir. Sim. Isso dentro de casa. E fizemos seis elas, e aí amanhã Deus colocou no coração do meu esposo. E amanhã, né, será a celebração. E Deus já está mudando a história e está me levando para mais famílias para a gente fazer a celebração. Sim. Então, está tudo no No plano dele, né? Amém. Então, elas hoje, eu não intercedo por elas, né? Hoje nós oramos junto, intercedendo pela igreja, Sim. né? Então, isso aí é gratificante, Sim. né? Mas tudo começa da palavra, conhecendo e tendo relacionamento para chegar a esse ponto, né? Sim. De Oi, Odete, agradar por e tudo. aproveitando esse gancho de filho,
aproveitando esse gancho que você acabou de falar aí das suas filhas, que realmente são exemplos, né? A gente que convive, a gente vê tudo isso. O que que você falaria, por exemplo, para os pais que tem criança pequena, tipo eu e o Rafael. Nós temos uma filha de 3 anos. Como influenciar, como lidar com, para ensinar nossos filhos, né? Porque você tem 5 filhas, todas firmes, todas intercessoras, todas ali presentes, a gente vê a dedicação na obra. Como que você falaria, a partir da sua experiência, né? E não só da experiência, mas do que o Espírito Santo coloca em você, para os pais, né, de maneira geral, a ensinar esse princípio de oração, esse princípio de intercessão? Ô, Emily, fazendo, Amém. fazendo. Tudo aconteceu na minha casa, assim, de uma maneira tão natural que eu nem, né, percebia. Uhum. Eh, igual eu tô te falando, Deus colocou esse desejo no meu coração e eu fiz diante delas a vida inteira, né? Qualquer uma que vocês conversarem, podem, né, elas vão dizer, a vida inteira, né? Elas me viram em oração, Sim. né? Desde que eu aceitei, eu conto sempre que eu já, filha minha já caiu do banco da igreja, orando, comigo orando, eu digo, filha já caiu do banco. Eh, eu já cheguei em casa, fogo tinha pegado em casa e Deus usou a pessoa lá para poder apagar o fogo. Essa experiência, Aham. mas eu estava ali fazendo. Sim, Mesmo sem entender nada, a gente deve fazer, porque é a maneira mais fácil do filho aprender. sim. Então, a oração, elas a vida inteira, desde que eu aceitei Jesus, né, desde que eu decidi por Cristo, a vida inteira, elas Uhum. me viram orar, inclusive, né, por elas, né, sempre eu contava, né, havia pessoas já chegaram para mim falando que, né, que elas não permaneceriam quando crescesse, fosse adolescente, e eu fui para a oração, orei, contava sempre contando para elas, né, Deus, o que Deus falou comigo naquela madrugada né, de fazer discípulos, ide Uhum. por todo mundo fazer discípulos, e o discípulo você começa pela sua casa, Uhum. isso foi há uns anos, Deus falou isso para mim na madrugada, e eu conto para elas, né, sempre. Então elas me viam sempre orando, sempre, sempre, sempre. Então, desde pequenas, desde novas. E é o meio mais simples de ensinar dela para os pais. É fazendo. Conhecendo Bíblia, porque não tem como, e orando com eles. Sim. Sempre, desde bebês, a gente teve culto doméstico dentro de casa. Uhum. Sempre teve. Então, orando com elas, né? Mesmo que elas não oravam, elas ficavam ali de joelho por obrigação, mas ficavam, né? Por obediência, mas ficaram. E Deus fez tudo. Se a gente decide fazer, né, pelo Senhor, na nossa casa, depois de tudo, alguém um dia me perguntou: o que é que eu faço para criar os meus filhos como você fez? Eu respondi para essa pessoa: hoje, no tempo de hoje, se eu disser para você que eu fiz alguma coisa, o Senhor, né, ele me corrige, porque hoje eu vejo que eu não fiz, não fui eu que fiz nada. Hoje eu vejo isso. Uhum. Mas naquele tempo, né, isso que eu digo, cada tempo é um tempo. Sim. Naquele Cada tempo, tempo tem um entendimento, né? o meu entendimento naquele tempo é de estar orando por elas. E teve um dia que eu falei: Senhor, o dia que falaram comigo que quando ela chegasse adolescente ia sair, eu falei: Senhor, eu não aceito isso. Eu aceitei o Senhor naquele tempo, né? Eu falei: Senhor, eu aceitei o Senhor para ir morar no céu. Eu pensava assim, né? E, e, e como que minha filha vai para o mundo?
E fui orar, e elas, né, por elas ali, e Deus trabalhou. Então, no meu entendimento, eu que fazia alguma coisa, eu tinha que Sim. fazer alguma coisa. Na verdade, né, Deus coloca no coração da gente fazer aquilo ali, mas no final das contas, que você está em outro tempo, você vê que foi Ele que fez tudo. Uhum. Ele guardou elas, Ele guardou todas elas, Sim. né? Todas elas, Ele guardou, né, para elas, até elas terem um relacionamento com Ele, Sim. até elas terem um relacionamento com Ele. Agora que elas têm um relacionamento com eles, a gente, né, que quem tem relacionamento com Deus não precisa falar, Uhum. precisa falar. Então, os pais devem fazer, Sim. nunca deve mandar, nunca deve, mas deve ir, né, com eles, estar junto com eles. Sim. Na minha casa foi assim, sempre juntos, cultos domésticos, todo sábado, todo um dia na semana, culto, fazendo ali com eles. Né? É o que Deus falou comigo, começa fazendo discípulo. E como, né, o nosso trabalho é fazer peças, peças de roupa, o trabalho é assim, Deus, aí a visão que Deus me deu foi essa. Você pega um tecido, para você fazer uma determinada roupa, você vai cortar, você vai ter um trabalho para fazer aquilo ali. O discípulo é a mesma coisa, mas começa dentro da sua casa, faz discípulo da sua casa. Então, essa foi a palavra que eu recebi numa madrugada em oração. Mostrou nitidamente. Aí eu, né, o tecido, então você vai ter que cortar, costurar, você vai ter um trabalho. Sim. Então o trabalho é isso. Então o discípulo, você vai ter um trabalho também. Qual é o trabalho? Lendo Bíblia, aprendendo, passando a Bíblia e orando. Orando tanto com eles e a favor, intercedendo também. Sim. Ali está acontecendo as duas coisas, né? Orando para eles terem um relacionamento, a gente tendo um relacionamento, e a intercessão Sim. por fora ali, Senhor, o Senhor me deu para levar para o Senhor, Uhum. para entregar para o Senhor. E isso, é por isso que eu digo, Deus coloca tudo no nosso coração, porque quando eu comecei a criar família, né, acho que eu disse aqui, eu quero uma família diferente da minha, do passado, não quero nada do meu passado. Eu não era crente ainda, Uhum. mas Ele já havia colocado no meu coração. Sim. E então, Deus foi trabalhando e assim, é isso que os pais precisam fazer. Fazer discípulo da sua casa. Porque não tem como você fazer discípulo na igreja, em qualquer outro lugar, se não começar pela casa, Sim. pela família, né? E é fazendo ali. E hoje, mais do que nunca, Deus tem mostrado isso, é fazendo ali. Eu continuo fazendo a mesma coisa, Sim. fazendo a mesma coisa. Porque na igreja eu vou fazer aquilo que Deus já fez na minha casa, Sim. né? Então eu faço com elas e elas veem. Né? Desde elas crianças até agora. Cresceram, mas eu continuo fazendo Sim. a mesma coisa. Gente, vamos orar, gente, vamos consertar isso aqui. Então, dando o exemplo, Amém. sendo, né, nós não somos perfeitos. E é justamente por isso que nós devemos todo dia, né? Todo Todo dia. dia, Todo dia. todos os dias. Bíblia e oração. É. É o alimento diário, Sim. né? É o exemplo. Teve um dia que eu estava lendo a Bíblia na mesa, lá de casa, e eu peguei a minha Bíblia e tô lendo, e a Alice acordou e tá lá me vendo. Mamãe, cadê minha Bíblia? Né? Cadê minha Bíblia? Que ela queria ler junto comigo, né, a dela. Tipo assim, eu também tenho. Não vou ficar aí do seu lado vendo, não. Eu também tenho a minha. E aí é bonitinho porque na escolinha dela, ela de vez em quando tem o dia da historinha, né, de ler. E ela gosta de levar um livrinho para poder para a professora ler. E um dia ela falou que queria levar a Bíblia. Aí a professora até fez um videozinho, postou, e eu fui ver, tava contando a história da Arca de Noé, Se não é? que foi o tema de aniversário dela deste ano, que ela quis a Arca de Noé, né? E assim, é diferente, porque geralmente quer sei lá, qualquer outro desenho animado infantil ali de menininha. Uhum. Ela quis da Arca É de de Noé. Noé. Então, É, assim, é é isso. justamente porque tá vendo a gente contar a historinha da Arca de Noé da Bíblia, né? Que a Bíblia infantil é desenho, né? E a gente contando. Mas eu achei assim, porque ela me viu com a Bíblia. Então ela Uhum. quis pegar, ela foi até o quarto dela, pegou a Bíblia dela, sentou do meu lado e Isso, só abriu lá. Também tá lendo a Bíblia talento. dela, né? E é exemplo. É, Então, é o que vê.
Então, a criança, ela faz o que os pais fazem. Sim. Elas são aquilo que os pais fazem. Você falando isso aí, eu me lembrei, hoje, hoje eu já tenho, né, 4 netos, né? Vou inteirar o quinto. E o mais novinho tá com 1 ano e pouquinho. E hoje minha filha estava falando para mim que ela estava lendo a Bíblia, pegando a Bíblia, e deu a Bíblia, e o meu netinho tem uma Bíblia também, já de Sim. 1 ano, né? 1 aninho. Ela foi trocar ele e ele estava assim, quieto, chorando. Ela falou assim: vou pegar. Ele pegou a Bíblia, tem uma Bíblia para você olhando. Ele pegou uma Bíblia, né? Diz ela que nem acreditou. Aí ele abriu a Bíblia, ficou com a Bíblia, folheando a Bíblia, parou num determinado, e ela lá trocando ele, e ele, Sam, Sam, ela não estava entendendo. Aí ela falou assim, será, será que ele está falando alguma coisa da Bíblia? Quando ela foi olhar, ele parou na história de Sansão, 1 ano, Olha, na história de Sansão. Então, ela lê Bíblia com ele, deu uma Bíblia, ele sim, já conhece. sim, 1 ano, Emily, 1 ano e 2 meses, sim. né? Já conhece a Sansão, a história de Sansão, as Aham, histórias da Bíblia. sim. Então, você vê, uma criança de 1 ano, né? Então, há pais, eu me preocupo muito com isso, sempre que eu estou na igreja eu falo, em todos os lugares eu falo, em família, todo lugar. Há pais que se preocupam em ensinar e levar os filhos depois de 8, 9, 10 anos, quando ele começa a dar um pouquinho de trabalho. Uhum, Há pais que fazem isso. Enquanto é criança, dá o celular, mil e uma outra coisa, né? uhum. Mil e uma coisa dão. Eu nunca fiz isso. Levar algo para a igreja, nunca, Para para distrair, distrair para. a criança. Sim, Porque, né, as minhas filhas sempre foram, nunca levei nada. sim. Mesmo que elas ficavam caladinhas ali, ficava quietinha, sentada mesmo, ficava ali, mesmo que dormia. Nunca levei nada e nunca me arrependi de não ter levado. Uhum. Não, nunca deixar distraírem com, né, com coisa. Ainda que não estavam, mas dentro delas eu estava falando. Sim. Então, nunca levei. E há pais que têm essa preocupação quando começa a surgir alguma coisa. Uhum. Só que aí já, quando já surgiu, é porque dentro já veio, já tem um longo caminho, Uhum. né? Então, já Só esse manifestou, surgir manifestou, né? Mas para manifestou. até manifestar alguma atitude, alguma coisa. Exatamente. Só quando chegou uma atitude que viu, né? Aí quer levar. Mas aí ele já não quer ir. Sim. Porque quando ensina desde bebê, quando cresce, mesmo que ele não queira algo, impulsiona para ir, Uhum. né? E eu sempre tive também o cuidado, de saber, desde criança, de saber qual era o interesse da criança. A gente saía bem todo domingo tinha escola dominical, né? Tem escola dominical, então a gente, às vezes eu deixava de chamar para saber qual era o interesse, se a criança tinha ou não interesse de ir para a De igreja, ir. ou se ela estava indo porque eu estava levando. Sim. Eu tive sempre essa preocupação, porque eu já ouvia outros, né, falarem. Então eu via que a questão não é levar para a igreja. É Uhum. igual meu esposo, né? A gente teve experiência tudo em família. Os pais levaram, mas chega um tempo que eles foram todos embora, né, da casa do Senhor. E eu falei com Deus, Deus, eu quero uma família que não carregue nada do passado, quero tudo diferente. Sim. Né, e Deus teve esse cuidado comigo, né, eu tive esse privilégio. Deus, ele. Aí eu via, falei assim, não, então eu não posso levar. E isso eu ficava desesperada. Dentro de mim era um desespero. Senhor, eu não posso só levar minha filha. Qual que é o interesse dela, Senhor? Fala comigo. Qual que é o interesse das minhas filhas? E falava com elas, mas ia orar. Uhum. Senhor, eu não quero uma filha para sair para o mundo, Senhor. Me ajude. Sempre assim, Sim. constantemente assim. Sim. Né? Eu digo constantemente, sem parar. É difícil? É difícil quando Deus não está no negócio. Onde Deus está, Sim. tudo se torna possível. Sim. Tudo é possível ao que crê. Sim.
né? E para Amém. Deus nada é impossível, Amém. né? Então eu tive nessa experiência e de não, eu sempre, de vez em quando, eu deixava para ver qual que era o interesse. Elas querem ir para a igreja, né? Chegou ali 11, 12 anos, 13 anos, elas querem ir para a igreja. E tinha uma delas, então, que amava a escola dominical, ensinamento da palavra, gostava de pouca gente, onde lia muito a Bíblia. Gente, isso aí é quem gosta. Se o menino gosta de Bíblia, Pronto. levanta a mão para o céu e Glória a agradece ao Deus. Deus e nunca deixa ele deixar de gostar. Sempre, Incentivar, né? sempre incentiva. Eu tenho essa preocupação comigo de sempre trazer a pessoa a gostar, gente, gostar de Bíblia, gostar de. Acho que eu fico achando que todo mundo tem que ser igual. Gostar de Bíblia, gostar Amém. dessas coisas, isso é muito bom. Se a criança gosta, deixa ela gostar. Amém. Deixa ela gostar, né? Ajude ela a gostar. Sim. Ajude ela a gostar de Bíblia. Então, isso aí já. Então, a gente tem que ser um exemplo mesmo em tudo. E ajudar, Sim. direcionar, encaminhar a pessoa, facilitar, Sim. né? Facilitar, nós precisamos facilitar as coisas para os nossos filhos, né? O tempo, cada tempo é um tempo, né? Não é né? Impondo, né? Impondo, não, mas Mas ensinando a gostar. ensinando a gostar. Vendo Você através gostar. da nossa vida o quão prazeroso é estar ali. Estar ali. Se você gosta, seu filho vai gostar. Sim. Você já percebeu, assim, qualquer coisa, se a mãe, o pai, se a mãe, mais a mãe, né, que sempre está junto com os filhos, se a mãe fala, eu não gosto disso, Sim. muitos não querem nem provar. Sim. Eu não gosto também, não. Não gosto disso. Você já comeu? Não. É. Minha mãe falou que é ruim. Então, tem essa questão. Então, o que a gente gosta, eles gostam. Assim, Sim. normalmente é assim, né? Assim, Sim. isso acontece comigo. Estou falando de coisas que acontecem comigo. Sim. Né? E hoje eu sou muito grata a Deus. Muitíssimo grata ao Senhor, né? Por todas elas, tá? Porque hoje elas dão testemunho. Sim. Né? Assim como eu testemunho delas, trazer ela, hoje elas dão testemunho, e a vida, assim, a gente vê Deus no meio de tudo, né? E chega um tempo que, teve um tempo que eu chorei, né? Quando Deus estava mudando de ciclo, eu costumo dizer assim, quando Deus estava mudando o ciclo da minha vida, assim, espiritual, A gente passa por vários ciclos, né? Estações do ano aí, primavera, verão, outono e estava passando por inverno. um ciclo, eu tive uma, né? Eu chorei nos pés do Senhor, porque depois dos anos todos vividos, alguma coisa me fez querer acreditar que eu tinha feito tudo errado, que eu tinha feito tudo errado na vida. Ó, Assim, sempre acontece algumas coisas. sim. Mas Deus deixou aquilo acontecer para eu ter uma busca mais intensa, né? Para eu ter uma busca mais intensa. Hoje eu vejo isso. Sim. Depois de um tempo, a gente tem a compreensão do que De a gente tudo. passou, né? Na hora a gente nunca compreendemos nada. Não. A gente só compreende as coisas depois. Eu cheguei a pensar, acreditar, eu falei, Senhor, eu fiz tudo errado. Hoje eu estou vendo as minhas meninas, né, não é o que elas querem, elas não estão onde elas, né, querem, não está querendo assim. Você vê algumas coisas assim, porque, gente, família, isso acontece, de tudo acontece. Nós não estamos isentos, né, de um filho virar e falar pra gente, não, eu tô indo, eu tô lá na igreja só porque só me levou, e era o que eu mais pedia. Aí você chega e ouve, você chora, a gente chora. Já chorei também muitas vezes. Lógico que a nossa vida constantemente, gente, né? É assim. Então eu falei assim, nossa, eu fiz tudo errado. Tudo que eu pensei não acontecer, para não acontecer comigo, com minha família, aconteceu. Mas eu vi que Deus queria que eu aprofundasse mais. E aí eu aprofundei. E quando eu aprofundei, ele começou a revelar coisas novas. Começou a mudar tudo de novo. Foi onde eu tomei a decisão, eu quero começar tudo de novo. Tudo de novo. Aí eu pensei, se eu fiz tudo errado até agora, Senhor, eu quero nascer de novo. Ô, Emily, Deus fez uma mudança tão extraordinária na nossa vida. Eu quero nascer de novo, Senhor, eu quero começar tudo de novo, eu quero ser nova convertida. E comecei. E Deus começou mudando as coisas e realmente eu comecei tudo de novo. E depois que eu comecei tudo de novo, eu fui ver que não tinha nada errado. Sim.
E Deus só estava querendo me mostrar que ele que havia feito, e as próprias, né, as minhas filhas mesmo que falaram para mim alguma coisa, elas, né, falaram, nossa, não, mas o que a senhora, era isso mesmo, nós não tinha compreensão. Você está entendendo como que Deus, né, deixa a gente acreditar em alguma coisa, depois não é, Para poder te revelar outras coisas. as coisas mais Sim, profundas. que talvez se você não pensasse, né, que estava errada, alguma Eu não coisa, você não iria buscar Eu da não ia forma. chorar, Sim, não ia buscar, não ia sim, clamar, não ia buscar com intensidade. sim. Então, É por isso que Deus às vezes permite desertos, os né? desertos. Porque se tiver tudo no arco-íris, tudo mil É maravilhas, muito é muito fácil. fácil orar aqui 5 Sorrir minutos sorrindo, tudo bem. Agora no deserto é a no nossa deserto. oração mais humilhante. Nós nos humilhamos, E é o literalmente. que ele quer. É o que ele pede, né? Pede, na verdade. Humilhar, orar e humilhar, né? Humilhar, exatamente. Humilhar, orar, buscar a A face, face. né? Orar, Aí que ele vai vir converter do mau caminho. e aí que Então, ele vai perdoar e curar, curar a né? terra. Amém. Ô É, glória. isso é maravilhoso. Então, ele faz você pensar que fez errado para buscar. Sim. E quando você busca, que você fala assim, não, Senhor, então eu quero me converter do meu mau caminho, que se eu fiz tudo errado até agora eu não quero. Aí quando você acha que vai converter do mau caminho, ele sara a sua terra. Sim. Seu coração começa a abrir. Aí você vai ver que você estava precisando de um pouco mais de fé. Sim. E quando vem a fé, tudo esclarece, tudo fica assim, visível. Gente, a fé é uma coisa extraordinária na intercessão, porque na intercessão você vê tudo. Aí as pessoas acham que você é doida. Na intercessão você vê tudo, porque ele clareia, mas é não humilhando, é humilhando. Sim. Entrando mesmo, aprofundando, você humilha e ele começa, a fé começa a vir, né? Sim. Vem a fé, você começa a ouvir coisas que você fala assim, mas eu já ouvi esse versículo, já ouvi essa palavra a vida inteira, Sim. só agora que eu estou compreendendo isso. E foi isso que Deus começou, né? A fé começa a vir e você começa a ver tudo. Aí você começa na intercessão, ele começa, né, na oração e começa a te levar para você orar para aquela determinada coisa. Ele começa a te mostrar tudo e tudo. Aí você fala assim, não, não, isso não é verdade, não. Se você não tiver Aí, fé, aí ele, o que que Deus faz? Começa a acontecer. Vai, traz filho de não sei de onde, tá morando não sei onde, põe pra pertinho de você. Eu falei assim, mas Senhor, então é verdade que o Senhor vai acontecer isso? Aí você fica naquela, né? Então deixa eu sim. continuar orando, porque o que eu vi na intercessão, aquilo ali que eu vi é verdade. Sim. Estou vendo que é verdade. Ele começa a realizar, né? Então ele começa a realizar e você começa a crer. Aí quando você crê, você começa a orar mais, você começa a interceder mais. Aí quando você vê acontecer, você vê, não, então agora eu não posso parar. Sim. E vai aquela luta, palavra, oração, intercessão, palavra, oração, intercessão. Quando você vê, assim, as coisas já realizou. Glória a Deus. Eu estou falando de algo aqui que aconteceu nesses 25 anos, né? Nesses anos todos, de 97 até na pandemia. Ele colocou tudo no meu coração, o que ele ia fazer. Uhum. E eu pensei que seria o fim, quando estava concluindo. Eu pensei que fosse o fim. E ele havia colocado tudo na oração, Sim. né? Na oração, na intercessão, na oração. Ele colocou tudo que ele ia fazer naqueles anos. E eu pensei assim, então agora é o fim, né? Assim, a gente vai ficar por aqui e tal, tal. Foi aí que começou tudo de novo. Eu pensei que estava terminando. Tava só começando um Terminando um ciclo, ciclo para começar outro. começar outro. Mas Glória a tudo ele Deus. havia colocado. E agora foi experiência. Sim. Então, quer dizer, se a gente continuar na oração e na intercessão, e eu digo isso porque para todos, porque o Espírito Santo ele veio para todos, em todos. Ele deu o Espírito Santo para todas as pessoas. Não tem pessoas Não tem escolhidas para receber. exclusividade, não. Não. Então, se ele deu o Espírito Santo para todos, todos podem orar. Todos podem interceder depois, porque se você ora, recebe, está bem com Deus, você tem condição de interceder pelo próximo, Sim. por outros.
por todos os homens para que sejam salvos, Sim, né? A Bíblia manda isso. sim. Então, se eu tenho o Espírito Santo, eu vejo que é Ele que intercede, eu posso. Então, Ele vai revelando. Então, agora, tudo que eu passei foi experiência para um novo ciclo. Então, Uhum, eu falei assim, então foi assim que Ele fez. Então, hoje eu vou orar e ficar quietar nisso. Há momentos que você tem que quietar, há momentos que você tem que falar. uhum, Então, a gente vai amadurecendo. sim, E eu digo para minhas filhas que a intercessão é bom porque agora as minhas filhas, elas estão com alguns anos à frente do que eu, sim, né? Elas estão alguns anos à frente, sim, né? Então já está bem melhor, né? sim. Elas não vão precisar de passar Por alguns por alguns processos, processos, porque já tem experiência, aprendeu com a sua experiência. né? Isso Então, mesmo. e tanto do bom quanto do que a gente diz ser ruim, mas que nada é Sim, ruim. Quando a gente sim. está com Deus, nada é ruim para Não. nossa vida. Todas as coisas cooperam, né? Todas as coisas cooperam. Hoje eu aprendi a dizer isso, que nada é ruim, Sim. nada é ruim. O que é a morte para quem tem Deus? É só o princípio de uma nova vida, né? Aleluia. Então, tudo, né, não tem nada ruim. Quando é o que Jó falou, né? Eu posso receber o bem e não receber o mal, né? Sim. Jó falou assim, Uhum. né? Então, nada é ruim quando nós estamos com Deus. Amém. E- Amém, Amém. gente! Que papo foi esse? O poder da intercessão. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou muita coisa no seu coração, porque enquanto a gente conversava, eu já arrepiei, já senti a presença do Espírito já ministrou no meu coração, né? Mas aí, Udete, eu não tenho palavras para te agradecer por esse tempo aqui que a gente passou juntas, por esse momento aqui nessa mesa, né? Mesa, lugar de comunhão, né, mesa que a gente tanto aprendeu, que a palavra tanto nos ensina, né. Verdade. Mas muito obrigada por você derramar aqui a sua história, né, você abrir seu coração aqui sobre as suas seu testemunho, a sua história, o que o Espírito Santo fala com você, o que o Espírito Santo, derrama em você e você transbordando aqui nessa mesa, Amém, né. amém. Amém, Emily. Muito Para mim, o obrigada. prazer foi todo meu, né? Para mim é um prazer imenso estar com vocês, né? São pessoas maravilhosas e é isso aí. Eu estou muito agradecida por Amém. você pelo convite. Amém. É, Gente, você não tem noção tanto que é bom ficar perto dessa mulher e da família dela, viu? É assim um aprendizado constante, você respira, você tá aprendendo. Então, muita Ildete, bondade sua. para finalizar, pra gente estar falando de poder de intercessão, de oração, eu acho que para fechar com chave de ouro, eu queria te convidar, eu queria te pedir para você fazer uma oração para todo mundo que está assistindo, uma oração para a gente não sabe, né, eu falo que quando a gente trabalha com a internet, a gente não sabe como que é a realidade da outra pessoa, Verdade. mas a gente crê que são sementes que estão sendo plantadas no coração, né. Então, eu queria te convidar, pedir para você fazer uma oração para todos nós, Amém. né, deixa o Espírito Santo, revelar ao seu coração o que ele quer derramar Amém. aqui, Amém, né. amém. Nós vamos orar sim, podemos orar. Para mim é um prazer, né? E nós sabemos que o Espírito Santo ele está aqui. Amém. É. O Espírito Santo ele está aqui. Ele conhece os nossos corações, conhece o coração de quem está ouvindo, quem precisa, Amém. né? Tudo é para a glória dele, né? Tudo é para a glória dele. É Amém. por ele, Sim, né? Por meio dele e para ele são todas as coisas. sim, amém. E quem estiver ouvindo agora é porque o Espírito Santo quer falar, quer tocar, Amém. né? Então nós vamos orar. Amém? Amém. Podemos orar? Amém. Amém. Pai amado, Pai querido, te damos graças, Senhor, por este momento que estamos aqui presentes, sabendo da presença do Senhor conosco. Te louvamos, Deus, por este momento, essa conversa que tivemos aqui. Sabemos, ó Pai, que tudo, Pai, coopera para o bem daqueles que amam o Senhor. Tudo coopera para o bem, ó Pai, da tua obra, do crescimento do teu reino nessa terra. Pai querido, eu quero pedir ao Senhor
orar ao Senhor neste momento, por todos que estão ouvindo esta palavra, ouvindo, ó Pai, aqui constantemente, a Emily. Pai amado, que o Senhor vai de encontro à necessidade de cada um nesta hora. Deus, o Senhor conhece o nosso falar, o Senhor conhece o coração daquele que está ouvindo, do ouvinte. O Senhor conhece, ó Deus, tudo que é necessário. Pai amado, nós pedimos ao Senhor, aquele que tem dúvidas do teu espírito, talvez, Senhor, ele tem dúvida de que era um intercessor. Pai, mostre para essa pessoa, Senhor. Mostra, Pai amado, que todos podem chegar ao Senhor. O Senhor disse na tua palavra: chegai-vos a Deus e ele chegará a vós. Então, todos que estão ouvindo têm o privilégio de chegar ao Senhor. E nós sabemos que o Senhor responde, Pai, aqueles que chegam com o coração humilde e obediente à tua palavra. A resposta do Senhor é certa. Eu entrego ao Senhor todas as pessoas, esse ambiente, ó Deus, que o Senhor levantou para levar, ó Deus, as boas novas, para levar a palavra do Senhor, para levar, ó Deus, a semente às terras que o Senhor já preparou para recebê-la, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nós clamamos por Senhor neste momento. Que o Senhor, ó Deus, que essa palavra, que o Senhor possa trabalhar no coração dos ouvintes. Que o Senhor possa trabalhar no coração de cada um, ó Pai. Que as famílias sejam restauradas. Que as famílias sejam restituídas. Que os casamentos sejam restituídos através da oração. Nós oramos ao Senhor para que o Senhor restitua, para que o Senhor faça de novo, tudo de novo, para essa pessoa que está ouvindo, esse ouvinte, ó Pai, essa pessoa que está, ó Deus, achando que é o fim, mas sabemos que o Senhor faz nova todas as coisas. Nós pedimos ao Senhor neste momento, entra na casa, entra no ambiente, entra na família, entra na vida dessa pessoa. Sabemos, ó Pai, que o Senhor faz o impossível, assim como nós já recebemos do Senhor e já recebemos o Senhor em nós, que possa, Senhor, fazer também na vida dessas pessoas, ó Pai, que o Senhor faça eles entenderem que o Senhor é Deus e que tudo vem do Senhor, que o Senhor faz o melhor para cada um. Entra, Jesus, neste momento, entra, Espírito Santo, o Senhor é o mesmo que está conosco, é o que fala ao coração dessa pessoa. Entra, Senhor, com a providência, o que é necessário. O Senhor é conhecedor da necessidade dessas pessoas. O Senhor é conhecedor da necessidade deste lugar aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós abençoamos as vidas que estão, ó Pai, ouvindo esta palavra, ouvindo, ó Pai, cada dia o que o Senhor traz através deste local, através desta mesa. Oh Espírito Santo, que o Senhor possa entrar no mais profundo, ó Pai. Não sei, eu não conheço a área que cada pessoa está necessitando do Senhor entrar, mas que o Senhor entre, Pai, no mais profundo de cada coração, que o Senhor entre no coração desta pessoa, faz diferença, faz eles terem, ó Deus, entendimento do que é um relacionamento com o Senhor, e através do relacionamento com o Senhor, que eles possam, ó Pai, interceder por todos aqueles que o Senhor ordena na tua palavra, que o Senhor diz na tua palavra, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós, ó Deus, abençoamos a todos no teu nome. Nós pedimos ao Senhor em favor de todos, da tua igreja nessa terra, do teu reino, Pai, porque onde o Senhor entra, sim, Senhor, sabemos que onde o Senhor entra, o Senhor é o mais valente, e o Senhor, ó Deus, restitui, o Senhor toma, Senhor, tudo aquilo, Pai, que é para o teu reino, que é do teu reino. Em nome de Jesus, nós pedimos em favor de cada vida neste momento, nós pedimos em favor de todas as pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus. Amém. Amém.
Amém. Amém. Eu acho que a maquiagem está borrada. Aleluia. Amém. Glória a Glória a Deus. Deus. Aleluia. Aleluia. O Senhor é bom. Aleluia. Canta lamai. Aleluia. O Senhor é bom. Amém. Aleluia. Ildete, que o Senhor venha derramar cada vez mais Aleluia. bênçãos na sua casa, na sua vida. Amém, amém. E onde suas mãos tocarem, onde seus pés tocarem, é para derramar o Espírito Santo, que o Espírito Santo coloca no seu coração. Você é bênção em nossas vidas. Oh, aleluia. Muito obrigada. Eu que Muito agradeço. obrigado por esse derramar aqui, não só né, em minha vida, mas em vida de todo mundo que está Amém, assistindo. amém, amém. Viu? O Que o mesmo é Senhor ti. venha devolver em dobro em sua Amém, vida. amém, amém. Amém? Para você também é Amém. o mesmo, tá? Eu te desejo que você Amém. continue sendo Amém. essa pessoa usada pelo Espírito Amém. Santo, levantada pelo Espírito Santo. Xeraya sosteramante e de calabalabás. Que você continue sendo esta pessoa levantada pelo Espírito Santo. Para ir onde o seu corpo não vai. Xarabassúbia. O Espírito Santo vai através da sua vida, através deste trabalho. Que você seja a voz do Espírito, a voz que o Senhor precisa nesta terra. Que você seja um instrumento usado pelo Senhor na obediência à palavra dEle, para cumprir o propósito dEle. Que esta mesa possa chegar às famílias que estão necessitando, às pessoas que estão necessitando, aos ambientes. Arabai, Xarevanaga, subcanta. Porque o propósito do Senhor, através da sua vida, é através da sua vida. Não é de outro, não será de outro, mas aquilo que o Senhor tem para a sua vida é você. Aramanta, Arabassube, é a sua família. É famílias ganhando famílias. É famílias pregando para família, ganhando famílias, transformando famílias. Ah, Xarabalabassuribi canta lamai. O Senhor tem um propósito com a família. E a família rebantará sozerevesos de me canta lamai. Sim, que seja cumprido. Foi cumprido na família Maramancho e Decova Nébia, quando o Senhor Jesus Cristo veio a essa terra. Foi cumprido o propósito da vida de Jesus. Não será diferente, porque Ele deu o Espírito dele para ver Hanai Xarabassúbia, para o Zé, que é Reneviantorabassúbia. Ele deu o Espírito dele para cada um na família, e todos serem um no Senhor, para fazer, para cumprir o propósito dele, em nome de Jesus. Amém. 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 Amém, gente. Depois disso aqui, é só despedir de vocês mesmo, porque nós precisamos nos recompor aqui da presença. Aleluia. Eu tenho certeza que o Espírito Santo falou muito ao seu coração. Aleluia. Então, não guarde isso para você, não. Pegue esse vídeo aqui agora, encaminha para um número maior de pessoas. Comece a interceder. Aleluia. Encaminhando um vídeo desse. Encaminhe um vídeo desse com um áudio e já enviando uma oração para a pessoa. E assim você vai estar sendo esse canal de transmissão de bênção. Já segue a gente lá no Instagram, na mesa.podcast. E é isso, gente. Que Jesus te abençoe poderosamente e que você venha ser esse transbordar do Espírito na vida das outras pessoas também, usando esse poder da intercessão. Fica com Deus, Jesus te abençoe e a gente espera no próximo episódio. Tchau, tchau. Glória a Deus. Ai, a foto tinha que ser antes, né? Aleluia. Ai, Papai do céu.